Estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre uma alegria renovada encontrar cada um de vocês. Os que nos assistem diretamente aqui, estou vendo nosso irmão Nefer. Tudo em paz, meu irmão? Tudo bem, Antônio? Tudo na Graças paz. a Deus, que coisa boa. Cheguei já na Que hora maravilha. da prece, mas deu certo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Com aqueles outros que, porventura, nos assistam após pelo YouTube. É sempre um prazer muito grande encontrar cada um de vocês para que possamos partilhar essas informações tão importantes que nos traz essa maravilhosa coleção denominada Vida no Mundo Espiritual, da lavra psicográfica do nosso irmão Chico Xavier, através do benfeitor André Luiz. Estamos estudando o livro número 3 dessa coleção, denominado Os Missionários da Luz, né? E hoje vamos estudar o capítulo número 5 dessa magnífica obra. Só lembrando que na semana passada estudamos o capítulo 4, muito importante, muito instrutivo, muito elucidativo e, acima de tudo, para nós que estamos estudando a doutrina espírita, também um aviso muito importante para que possamos ser mais precavidos com nossos sentimentos e pensamentos, sob pena de também sermos influenciados por esses irmãos infelizes, né, que buscam sugar nossas energias através dos nossos próprios vícios, pelas brechas que nós damos através dos vícios. Então, é um capítulo de muita informação, né? O capítulo 4. E hoje vamos estudar influenciação. Lembrando que nesta obra, André Luiz, na companhia de Alexandre, que é um instrutor, Alexandre dirige um trabalho muito importante do desenvolvimento mediúnico em uma casa espírita. E como André Luiz tinha muito interesse em estudar esse assunto, porque não tinha muitas informações a respeito dela, compareceu lá e recebeu informações muito importantes, como, por exemplo, compreendeu que simplesmente o processo mediúnico não é uma coisa automática, não, é preciso preparação, é preciso muita disciplina, amor, renúncia, né? Foi também dito, e André Luiz verificou, como é feito todo um trabalho preparatório para que os médios possam desenvolver seu intermediário entre os dois planos, ou seja, de ser desenvolvimento da mediunidade em conformidade com os ensinamentos trazidos por Jesus. Não é uma coisa simples, precisa de muito amor e etc. Foi vista também a importância da glândula pineal ou da glândula epífise, que é exatamente o instrumento pela qual, uma espécie de uma antena, onde a espiritualidade comunica-se conosco, né? E foi visto também a história, no capítulo 4, do desenvolvimento mediúnico, capítulo 3, né? Importantíssimo. Viu como a importância da gente ter uma disciplina e um amor e a renúncia, sob pena de não sermos, digamos assim, um instrumento confiável para que os bons espíritos nos coloquem à disposição para o desenvolvimento das boas tarefas, enfim. Vimos que, na verdade, a mediunidade há necessidade de um trabalho prévio e permanente, né? E quando foi no final do capítulo 4, do vampirismo, André Luiz ficou muito impressionado, porque aqueles irmãos que ali se encontram, que foram, lembremos que os irmãos encarnados que estavam participando do desenvolvimento mediúnico eram 18 companheiros. Mas daqueles 18 companheiros, nós vimos na história do livro, só um estava em condições de dar comunicação espiritual. Mas, mesmo assim, foi feito um trabalho maravilhoso da espiritualidade para com eles, né? Mesmo vindo, e foi estudado o perfil de 3 desses médiuns, desses alunos do desenvolvimento mediúnico, e foi visto coisas impressionantes, por exemplo, no campo da viciação, no campo da viciação no sexo, no campo da viciação no álcool, na comida, que traz seríssimos transtornos aos corpos físicos e espirituais dos médiuns, criando, inclusive, por via das viciações, a questão dos bacilos psíquicos graves, uma espécie de larvas que sugam as energias dos corpos das pessoas que são acometidas por isso, dando, então, a possibilidade de serem vampirizados, que são vampiros, então, afinal de contas, são espíritos infelizes, chamados parasitas, porque o parasita é aquele que suga a energia dos outros, ele não busca fazer nada, ele apenas suga dos outros. Nós sabemos que, por exemplo, nas grandes árvores, tem as árvores parasitas que sugam a seiva da árvore. Os vampiros são essas criaturas que compartilham com as pessoas que são vampirizadas os mesmos costumes, os mesmos hábitos, os mesmos vícios
no álcool, na droga, no sexo, etc, etc, etc. Por partilharem, criam a brecha psicológica para serem influenciados, para sentir o mesmo prazer do álcool, da comida, da droga e do sexo. E, por via transversa, eles acoplam perispírito a perispírito, né? E também eles se alimentam da larva, que essas larvas psíquicas que são criadas nos organismos físicos e espirituais das criaturas encarnadas, elas sugam as energias do corpo encarnado, né? Sugando as energias, matando o corpo gradativamente, né? E essas entidades espirituais, os vampiros, sugam essas larvas, se alimentam dessas larvas. Vê que coisa impressionante e grave. Então, quando terminou o trabalho na casa espírita, André Luiz, escuta, mas com toda a informação que eu visto aqui, aplicado passe, oração, instrução, orientação, essas criaturas, médios, estudo dos médios aqui, eles ainda serão ainda perseguidos lá fora pelos vampiros? É possível, com todas as informações que eles recebam aqui, os espíritos infelizes que estão lá fora, que não tiveram permissão para adentrar, ainda terão acesso a eles? Alexandre, infelizmente terão. Nos acompanhe para você verificar como isso vai acontecer, porque as entidades espirituais estão lá fora esperando, os vampiros estão lá fora esperando por eles quando saírem daqui. E André Luiz ficou muito impressionado. Então, André Luiz e Alexandre saíram da casa espírita, acompanhando o grupo que ia voltando para casa, e a partir de agora, a gente estuda o capítulo 5, chamado Influenciação. Vou mostrar como é que acontece essa influenciação dos vampiros junto aos encarnados imprevidentes, digamos assim, viciados, etc, etc. Esse é o capítulo 5. Vamos lá, então. Então, começa a narrar aqui André Luiz. Eu vou ser um pouquinho mais breve, porque o capítulo é imenso, para a gente tentar vencer no menor espaço tempo possível. Então, notava, diz André Luiz agora, a diferenciação do ambiente. De que ambiente que ele está falando? Do ambiente da casa espírita, harmonioso, equilibrado, pelas energias que emanavam daquele ambiente preparado pela espiritualidade, né, de oração, de paz, de amor, com o ambiente lá de fora, da rua, né? Para nós, para os espíritos, a nós outros, os desencarnados, diz André Luiz, a atmosfera interior da casa espírita impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Já cá fora, ou seja, lá fora da casa espírita, porém, o ar pesava, né? Diz ele, acentuara-se-me, André Luiz dizendo, sobremaneira, a hipersensibilidade, aquele ambiente, né? Diante das emanações grosseiras da rua. O André Luiz estava vindo lá de dentro do ambiente, que nós sabemos que o ambiente da casa espírita é preparado pela espiritualidade, um ambiente de oração, de amor, de fraternidade, de aplicação de energias sublimes. Então, o ambiente é todo impregnado dessas energias extraordinárias, diferentemente das energias grosseiras da rua. Ele diz, olha, aí ele começa a falar das energias da rua. Diz, as lâmpadas lá de fora, elétricas, semelhavam-se a globos pequenos, de luz muito pobre, isolados em sombras espessas. Não só a sombra da rua especificamente, mas das energias que emanavam do sentimento daquelas criaturas que estavam lá fora, encarnados e desencarnados. Uma energia pesada. Já estudou isso lá atrás, no livro Mensageiros, como a energia, infelizmente, que existe na rua, etc., essa somatória de sentimentos harmoniosos e equilibrados, gera uma energia profundamente pesada. Diz ele, aspirando, ou seja, respirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. É tão grande a diferença do ambiente dentro da casa espírita, trabalhada pela espiritualidade, o ambiente de oração, etc., em relação ao de fora, é tão diferente que é indefinível. A diferença é abissal, a diferença de um e outro, né? Diz ele, o oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável, o lado de fora, da rua, né? Aí eu botei aqui essa observação, todos que estão em parênteses são nossas observações. Cada ambiente está impregnado com as energias de seus componentes. Ou seja, se lá dentro da casa espírita eram os espíritos do bem, os trabalhadores, trabalhando, fazendo orações, exalando energia de espiritualidade, claro que o ambiente era muito bom. Já o de fora, não. Com as criaturas que lá estavam fora, tinham um sentimento carregado de ódio, de ressentimento, de sentimento feliz, o sentimento era muito ruim lá fora. Eu lembro de mais de uma cena, lá do livro Os Mensageiros, no livro Nosso Lar, melhor dizendo, que André Luiz, num dia, numa conversa à noite de lua, no quintal da casa de Lísias, lá em Nosso Lar, ele ficou impressionado escutando. Lísias, que paz é essa que eu nunca senti na minha vida? Aí a Lísias explicou. Em Nosso Lar, os espíritos equilibrados do Nosso Lar, de toda a comunidade do Nosso Lar, neste momento, tem um compromisso de todos eles pensarem no bem, no amor, na fraternidade
Isso é uma espécie de uma oração coletiva. Por isso essa paz. Ou seja, o ambiente é o resultante do sentimento das criaturas. Se do nosso lado todo mundo naquele momento, naquele horário, tinha um sentimento de paz, a paz estava fluindo, é como se fosse uma prece coletiva, né? Por isso que é importante compreender isso. Diz então André Luiz: compreendi uma vez mais a sublimidade, a grandeza da oração, né? E do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. Ou seja, André Luiz está nos dizendo, ele entendeu mais do que nunca que a oração tem um poder magnífico, é uma conversa da criatura com o Criador. A oração elevada, ela tem um poder extraordinário de renovação e transformação. E no serviço de espiritualidade superior significa que as entidades que lá estavam na casa, atendendo a uma quantidade imensa de espíritos sofredores, ou seja, eram muitos os guias espirituais trabalhando, fazendo caridade, amor, fraternidade, enfim. Então, toda essa mistura das orações, o poder sublime da oração e da prática do amor e da caridade, da fraternidade, das entidades espirituais, assistindo a quantidade de entidades infelizes, essa junção é de um poder magnífico. Então, essa energia dentro da casa espírita estava impregnada com esse magnetismo dos bons espíritos, né? que trabalhavam lá na casa espírita, diferentemente lá de fora. Né? Aí ele diz, a prece, ou seja, que essa conversa nossa com Deus, etc., feita de coração, tem um poder grandioso. A meditação, que é o sentimento elevado. A meditar é pensar no bem, é o sentimento do bem. O pensamento edificante nas coisas boas, na fraternidade, etc. Ele diz que esses sentimentos grandiosos têm a capacidade de refundir, de transformar a atmosfera, purificando aquela atmosfera. É o que aconteceu lá em André Luiz relata, lá em nosso lar. Toda aquela prece coletiva refundiu aquela atmosfera, transformou aquela atmosfera, purificando-a. Lá fora era o contrário. As entidades infelizes, a junção desses sentimentos infelizes davam uma energia pesada e desarmoniosa. Né? O instrutor interrompeu-me as íntimas considerações, exclamando, ou seja, Alexandre, né? A modificação, André, evidentemente, é inexprimível. Está óbvio a modificação da energia lá de dentro quando aqui. É claríssima, né? Aí diz, entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, está falando lá dentro da casa espírita, né? Da oração e a via pública, repleta de emanações inferiores, as diferenças são singulares, né? São imensas. É óbvio, diz ele. Né? Porque eu volto a dizer, a energia do ambiente depende do sentimento que paira naquele local, como terminei de explicar. Muito bem. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas, olha que informação bacana, propriedades elétricas, que o homem comum, seja nós, está longe de imaginar. Tentando dizer que o pensamento elevado, o pensamento santifica, transforma a atmosfera em torno dessas pessoas. Desculpa, engasguei um pouquinho aqui. Diz que o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno, possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Aí eu lembro do convite de Jesus para cada um de nós vigiarmos e orarmos, porque isso é transformador. Jesus não faria um convite desse se não fosse tão importante. Mas nós estamos distantes, longe de compreender a sublimidade desse conselho de Jesus, do vigiar e orar. Ou seja, sempre que tenhamos um sentimento desarmonioso, que sabemos que não é nosso, lancemos a oração, que é a forma de nos elevarmos o nosso sentimento, nosso pensamento, melhorando ou fugindo das energias desarmoniosas das entidades infelizes. A oração tem que ser uma companhia nossa a cada dia, a cada momento. Muito bem. Diz ele, a rua, no entanto, é avelhantada, ou seja, repositório, é um velho repositório de vibrações antagônicas, de ódio, ressentimento, etc., etc., em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosos bactérias, aqueles bacilos que ele está falando, de procedência, né, variável, né? Em vista de que a maioria dos transeuntes, das pessoas ali fora, lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda ordem. Nós já vimos isso lá quando estudamos lá os mensageiros, né, gente? Vimos que, na verdade, essas energias desarmoniosas criam esses micróbios, esses bacilos, que são extremamente desarmoniosos, né? E as criaturas que estão em desarmonia, em desequilíbrio, cheio de ódio no coração, são passíveis de ser contaminadas. Nós estudamos, inclusive, na semana passada,
né? Que esses bacilos psicológicos, esses germes, essas larvas, elas são, inclusive, contagiosas. As pessoas que, na verdade, guardam os mesmos sentimentos, guardam os mesmos vícios, são possíveis, sim, de ser contaminados. Aí eu botei aqui a expressão de Jesus, que eu acho muito apropriada. Só os lobos caem nas armadilhas de lobo. Ou seja, se nós estivermos harmonizados, nós estamos equilibrados, com sentimento elevado, poxa, nós estamos livres. Nós estamos exatamente livres de sermos contaminados pelas energias harmoniosas, porque nós estamos equilibrados, nós estamos nossa faixa vibratória elevada. Então, só os lobos caem nas armadilhas de lobo, ou seja, só as criaturas que estão desequilibradas são capazes de ser contaminadas pelas energias infelizes. Isso é importante a gente compreender isso, né? Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, diz André Luiz, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes, lá fora da casa espírita, né? E pitorescas, infelizes e inquietas, lá fora, né? Se postavam na cercania. Ou seja, próximo à casa espírita tinha várias colônias de espíritos infelizes lá próximo, conversando, etc, etc, né? Diz ele, faziam-se ouvir por André Luiz e Alexandre as conversas deles, através de conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas e impróprias. É natural. Das criaturas infelizes não pode vir de lá conceitos elevados. Claro que não. Eles se aprazem e gostam dos comentários infelizes, chocantes, desequilibrados, porque é o que está no coração deles, não é isso, gente? Ninguém pode dar o que não tem, não é isso? Muito bem, está aqui, ó. Faziam-se ouvir através das conversações, né? Desarrazoadas e impróprias, nas menores expressões. Eu botei, Jesus dizia essa história, né? O que sai da boca vem do coração. Ou seja, ninguém pode dar o que não tem. Se a criatura fala impropério, porque esse impropério vem do coração. Ninguém gosta de piada, de desequilíbrio, de mau gosto, racista, etc. Se você não for racista, se não tiver no seu coração. As pessoas que não são racistas, que não gostam de coisas equilibradas, não vão gostar de uma piada de mau gosto, porque não está no seu coração. Por isso Jesus dizia que o ruim não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca porque vem do coração. Se a gente gosta de piada de mau gosto, de coisas equilibradas, de conversas infelizes, e rir com piada desagradável, é porque o seu coração está impregnado com esses sentimentos infelizes, né? Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados, espírito, né? Que me pareciam em desequilíbrio profundo, e falou. Ou seja, quando eles saíram, aí Alexandre disse para André Luiz, está vendo aquela turma ali, bastante equilibrado, profundo? Aquela turma, diz ele, aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Aquele grupinho de espíritos infelizes que está ali fora, de vampiros, são os acompanhantes daquele grupo de 18 médios que estavam ali dentro, 18 estudantes do desenvolvimento mediúnico. Veja que coisa impressionante. Eles são a coorte, essa expressão coorte era no exército de Roma, era um pequeno agrupamento de um pilotão. O que quer dizer? São os acompanhantes, significa isso. Permanente. Vocês são entidades profundamente infelizes. Como é que essas criaturas podem ser acompanhantes desses estudantes da mediunidade? André Luiz ficou chocado, né? O quê? André Luiz pergunta, mas o quê? Mas como é que pode? Indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou Alexandre, cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui na Casa Espírita, em sessões especializadas, como dessa noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, pode comparecer. O que é que ele está querendo dizer, gente? No dia que vai ser feito o trabalho do desenvolvimento mediúnico, vai ser preparado todo o corpo físico e espiritual dos médios, serão feitos estudos, orações, aplicadas energias sublimes, aquelas entidades não teriam autorização de entrar, porque tem a vigilância na entrada da casa espírita, né? As barreiras vibratórias, porque já atrapalharia o trabalho do grupo, não é? Se o objetivo era livrar aquelas entidades que crescessem espiritualmente, se livrassem de interferências das entidades infelizes, eles entrarem lá, atrapalharia o trabalho que estaria sendo desenvolvido naquela noite. Muito bem. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo precisamos socorrer os amigos, ou seja, os estudantes da mediunidade, para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Então, está dizendo que naquela noite as entidades infelizes não tiveram permissão para adentrar a casa espírita,
porque exatamente está fazendo um trabalho para livrá-los da influência dos vampiros. Então, não teria sentido. Eles atrapalhariam, inclusive, o trabalho, né? Era um trabalho de fortalecimento, de orações, de passe. Essas entidades infelizes não gostam desses trabalhos, né? Porque não querem que, efetivamente, que as suas vítimas se libertem. E nós sabemos que as orações, os passes, as energias da espiritualidade sublime buscam despertar nos corações das vítimas, exatamente, é uma espécie de vacina, né, que é colocada gradativamente, né? Por isso, nessas noites especiais, nos diz Alexandre, que as entidades infelizes não são permitidas entrar na casa espírita, né? Impressionou-me, diz André Luiz, a excelência de orientação. Que orientação que está falando? Da casa espírita, para que os cuidados que eram tidos nesse dia, diz ele, tudo naqueles trabalhos, que trabalho? Lá no trabalho da espiritualidade, né, obedecia uma ordem pré-estabelecida, tudo estava calculado, programado e previsto. Eu coloquei, não há improviso no trabalho sublime da espiritualidade, não há, só há improviso onde há desequilíbrio, onde há, na verdade, onde não há aperfeiçoamento. A gente vê que quanto mais o trabalho é desenvolvido por entidades mais elevadas, mais o trabalho é meticuloso, planejado, para não dar errado, né? A gente vê que, na verdade, o improviso é fruto ainda do nosso despreparo espiritual, né? Agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, os estudantes da mediunidade estão saindo agora. Repare como é que vai se dar essa influenciação das entidades vampiras sobre eles. André Luiz ficou muito impressionado quando Alexandre mostrou a ele o grupo de entidades infelizes inferiores e disse que eles eram os acompanhantes, eram os vampiros daquele grupo de estudantes da mediunidade. E André Luiz ficou sem acreditar. O quê? Mas não é possível. Alexandre chamou. Repare, vamos ver na saída para você ver como é que se dá essa influenciação, que é exatamente o tipo desse capítulo. Mas repare na saída dos nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam os encarnados, né? Instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram, ou seja, dos vampiros, ou seja, eles estiveram agora na casa espírita, os encarnados, foram assistidos, receberam passes, palestras, orações, foram preparados, etc., etc., e mesmo assim, recebendo toda a assistência, ainda há uma recaída, e eles voltam para os braços dos vampiros. Veja que coisa impressionante, é que eles não estão ainda fortalecidos, porque foram preparados para se livrar gradativamente dos processos do vampirismo, mas mesmo assim, ainda não estão fortalecidos espiritualmente ao ponto de resistirem, diz ele, né? Muito bem. Fique atento. Dispunha-se todos dispunha-se, ou seja, os médios, 18 médios, a deixar o recinto, a casa espírita, tranquilamente. À porta, junto a nós, começaram a despedida. De quem? De 18 médios, né? Entre eles. Alerta também para que cada um de nós, dentro do horário, vigiar. Esse é um alerta para a gente. Porque, escuta, se esses médios estão lá num curso de aprimoramento, onde recebe toda a assistência, que diferença deles em relação a nós frequentando a casa espírita também? Ou seja, muitos de nós também, se não somos agora, já fomos, ou talvez até somos visitados por essas entidades infelizes. Desde que cultuemos, sem dúvida nenhuma, os vícios e o sentimento infeliz que nos liga a essas entidades infelizes. Porque o que faz atrair essas entidades é a nossa sintonia com eles, que têm os mesmos gostos extravagantes, infelizes e os vícios. Essa que é a grande questão, como foi visto nos capítulos anteriores. Então, ou seja, ainda nós estamos dentro do horário vigiar. A gente ainda não tem essa percepção que quando temos um sentimento, uma ideia de desequilíbrio, de desarmonia, ou de repente, o hábito, o desejo de algo muito extravagante, de um vício, é possível que estejamos sendo vítimas ou intuídos ou induzidos por entidades espirituais desse naipe, né? Graças a Deus, diz alguém. Ele agora vai acompanhar o diálogo dos médios. Graças a Deus, exclamou uma senhora de maneira delicada. Fizemos nossas preces em paz, diz ela, com imenso proveito. Ou seja, ela estava feliz, porque saindo da casa espírita, estava jubilosa, porque tinha feito as preces, estava em paz, né? Como me sinto melhor? Ou seja, se ela está dizendo que se sente melhor, porque ela chegou ruim. Essa é a história. Ou seja, ela está dizendo que maravilha, o trabalho hoje foi maravilhoso, eu estou feliz da vida, estou bem. Se ela está melhor, porque ela chegou ruim a casa. Se ela chegou ruim a casa, porque denota-se que ela antes sofria interferências de entidades espirituais infelizes, já que ela melhorou. Saiu da casa. Lembremos que a casa espírita nada mais é, gente, que é um hospital, uma enfermaria.
Você chega lá e começa a ser assistido, ou para ouvir uma palestra, ou mais ainda um trabalho na mediunidade, que nós vimos aqui nos capítulos passados, que é feito um trabalho imenso na mente, no corpo, no coração, no baço. É feito todo um trabalho da espiritualidade no corpo dos médios, para criar as condições de percepção espiritual. O trabalho da espiritualidade sobre eles é muito maior. Muito além das orações, etc, 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 etc. Né? Aí, ó, me sinto muito melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Por que alívio? Porque antes está cheio de dor, cheio de problemas, cheio de confusões mentais, desequilíbrio, sentindo, e agora estava aliviado, estava feliz. A dizer, trazia um espírito sobrecarregado de preocupações. Mais um indício de que estava sobre a interferência espiritual infeliz, né? Mas agora, diz ela, sinto-me reconfortada, feliz. Ou seja, como aquele ambiente, como um hospital, trata. Ela chegou cheia de problemas, cheia de infortúnio, de preocupações, estava feliz, estava aliviada, etc, etc, etc. Acredito, diz ela, que me retiraram. Olha, vê que coisa. Elas têm consciência. Os médicos têm consciência que estavam sofrendo de interferência espiritual. Ó, acredito que me foram retirados, pesadas nuvens do coração. Foram tirados quem? Pela espiritualidade amiga, assistindo-a lá dentro, né? Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento. Nós sabemos que a tentativa de desenvolvimento, cada médium recebe um tratamento da espiritualidade imensa, volto a dizer, no cérebro, no corpo, no coração, nas glândulas, são aplicadas uma série de energias sublimes. Então, o trabalho que é feito junto aos médiuns é grandioso, né? Ela diz aqui, ouvindo as orações, partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo. Por que o serviço ao próximo? Porque o médium é um medianeiro, gente, é de dois planos. Ou seja, incorporando para poder aquele espírito infeliz ser doutrinado, ou sendo portador na mediunidade, por exemplo, de psicografia, de mensagens, é o serviço do próximo. O próximo que está incorporando ou o próximo que vai receber a mensagem depois, né? Aí diz, ó, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso. Mostra esses diálogos que há uma consciência muito grande do grupo de estudantes da mediunidade de que eles eram, sim, vítimas de interferência espiritual. Pelo que estão dizendo aqui, é claro, chegaram com vários problemas, agoniados, etc., agora estão felizes. E eles dizem, ó, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso. Ou seja, ele entende que aquele hospital, que é a casa espírita, o tratamento é múltiplo no corpo e no espírito. Eles têm consciência, e mesmo assim, ainda sofrem interferência. Isso é que é o mais impressionante, né? A gente sabe, porque não desconhece. Nós agora, vamos passar para nós sabemos que os sentimentos, os pensamentos equilibrados e harmoniosos elevam nossa o quê? Eleva nossa faixa vibracional. E se eleva a nossa faixa vibracional, nós vamos ser intuídos pelas entidades mais elevadas. Se baixarmos nossa faixa vibracional com sentimento infeliz, desarmonioso, desequilibrado, na cólera, etc., nós vamos baixar e vamos receber a influência das entidades menos felizes que gostam da desarmonia, do desequilíbrio, etc, etc, etc. Ou do vício, etc, etc. Todos nós sabemos, mas de vez em quando a gente cai também, não é não? De vez em quando até pego na cólera, na agonia, no vício, etc, etc, etc. Essa é a questão. Isso é um alerta para cada um de nós. Por isso a obra é maravilhosa, que vem nos alertar. Opa, como é que está a sua vida? Lembre, eu trouxe um exemplo aqui de um grupo de médiums que estão lá desenvolvendo médiums, que caem numa coisa tão dramática que é na história do vampirismo. E vocês, e nós, como é que estamos colocando a nossa vida? Estamos também sendo vítimas? É possível sim. Por isso, orar e vigiar Jesus tem que ser um mantra na vida de cada um de nós. Continua. Um cavalheiro de porte distinto adiantou-se, observando. O espiritismo é o nosso conforto. Ou seja, vem a consciência deles. Eles sabem disso. Os compromissos, e eu botei os falidos para a gente entender. Quem lembra lá do livro dos mensageiros, naquele capítulo da fala de Telésforo, onde estavam vários médios falidos, que tinham foram preparados um espiritual uns 20, 30 anos, e mesmo assim vieram e faliram. Então, esse compromisso que ninguém está no estudo da mediunidade, no trabalho da mediunidade, se quis ser preparado antes, foi preparado sim, todos nós fomos preparados. Ninguém está, por acaso, em alguma tarefa, não. E mesmo assim, a gente não tem a persistência para cumprir aquela missão que nos foi confiada antes de encarnarmos, pelos nossos instrutores, né? Nossos guias espirituais. Né? Os compromissos que temos como médium, né? São muito grandes, diz eles, o Senhor. O Espírito é um conforto, que foi preparado, compromisso muito grande, eles têm consciência, né? Diante da verdade. Que verdade? Da lei de Deus, do Evangelho de Jesus, etc. E não é, sem razão, dizia ele, que o Senhor, que Deus, nos colocou nas mãos
a lâmpada sublime da fé. Ou seja, eles têm compreensão que a doutrina espírita é importante mais, que é um conforto imenso. E eles, para servir a verdade, servir o próximo, tem que ter a fé. A fé é esse tesouro que cada um de nós... Ninguém pode fazer o trabalho do bem sem ter a fé, sem ter o portador da fé. Quando eles dizendo, essas narrativas são importantes, tem que entender, gente. Nós estamos falando de um grupo de médiuns que tem compreensão, que tem algum estudo nessa situação. Tanto que a fala deles denuncia isso. Enaltecendo a importância do espiritismo, enaltecendo que são trabalhadores de Deus, que têm a responsabilidade, né? E quando ele dizendo, em torno de nossos passos, como médios, né? Choram os sofredores. E qual é o papel do médio? Não é exatamente ser o consolador, ser o porta-voz das entidades infelizes? Ajudar quem precisa? É o médio que incorpora a entidade infeliz para ser trabalhada pelos doutrinadores, para acordar no bem? É isso. Quer dizer, ó, em torno de nossos passos, choram os sofredores, as entidades infelizes. Desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal, desviados no caminho do mal, né? Quer dizer, o papel deles é muito grandioso dos médios, né? Quer dizer, dos céus chegam até nós as ferramentas de trabalho. Que ferramenta é essa? A mediunidade. Você ser o medianeiro, o porta-voz da espiritualidade, né? É necessário servir, sim, porque é aquele que não serve, a enxada que não trabalha, enferruja, né? E se nós somos portadores da mediunidade, eu não coloquei a serviço do bem, então não sou portador desse bem. Lembremos que a mediunidade com Jesus é aquela que segue os ensinamentos de Jesus. Você, para ser o trabalhador que vem a servir, que vem a assistir o próximo, você tem que ter muito equilíbrio, amor, etc, etc, etc. Né? É necessário servir. É necessário botar essa mediunidade a serviço do bem, que muitos, infelizmente, vendem a mediunidade. É um desserviço, né? Assumem compromissos graves. Volto a dizer, os falidos lá, na fala de Telésforo, são um exemplo muito importante com relação a isso. Não? É necessário servir intensamente, transformando-nos, os médios, né, eles, em colaboradores fiéis da revelação nova. E eu boto aqui, lembremos que boa parte dos médios são médios de prova. O que significa isso, gente? Já até expliquei nas vezes anteriores. Os médios de prova são aquelas criaturas que não têm grande elevação espiritual. É a grande maioria de nós, é a grande maioria dos médiuns. Eles recebem a mediunidade como uma espécie de um empréstimo. Eles não conseguiram ainda atingir a grandeza, a elevação espiritual, para o contato com as grandes almas, mas é dado uma espécie de um adiantamento dessa mediunidade. Para com que finalidade? Para que eles boa parte dos médios foram grandes réprobos do passado, cometeram grandes males, e é dado a mediunidade para que, através dele, eles assistam especialmente aquelas entidades a quem prejudicou no passado, com a finalidade de apaziguamento, assim, a grande bondade de Deus. E na hora que ele consegue ajudar e assistir aqueles que prejudicaram no passado, ao mesmo tempo quem dá recebe. Se ele é o instrumento do bem, eles também se elevam. Essa é a grande questão, a mediunidade de prova, né? Então, eles têm compreensão disso. Eles estão dizendo aqui que a mediunidade é uma maravilha, que é um instrumento de Deus, que precisa trabalhar os ignorantes e os sofredores, que o espiritismo é uma maravilha, etc, etc, etc. Eles têm consciência. Continua. Exatamente, concordou uma das interlocutoras. O comentário desse senhor, a senhora é exatamente isso. Comovida com a exortação. Diz ela, temos grandes obrigações perante a espiritualidade, né? Não devemos perder tempo. Ela sabe que precisa começar a trabalhar, colocar essa verdade a serviço. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz, de consolação. Ela sabe o valor da doutrina espírita, que esse instrumental grandioso, esse material didático grandioso, capaz de renovar o coração das pessoas, que nada mais é do que a revivência, o evangelho revivido de Jesus, que fora deformado, adulterado no decurso do tempo, para atender interesses outros de religiões e pessoas, né? E a terceira revelação é essa revivência do evangelho de Jesus puro, porque ele é fundamental no projeto de Deus para a renovação e transformação das criaturas humanas dos seus filhos, né? Então, ela tem consciência disso, que a doutrina é um tesouro de luz e consolação, e que elas, sendo portador da mediunidade, em conformidade com esse tesouro, com a doutrina, são ferramentas fundamentais na renovação para aliviar as dores do mundo, dos sofredores, etc, etc. Elas têm compreensão disso. Oh, meu Deus, diz ela. Como necessitamos trabalhar? Como necessitamos colocar essa mediunidade a serviço do bem, diz ela. Jesus chama-nos ao serviço. Nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui de férias, viemos aqui em tarefa e fomos preparados para. Ela tem essa consciência. Jesus nos chama ao serviço. Jesus nos convida a mergulhar no trabalho da mediunidade a serviço do próximo, do bem, né? É imprescindível atender esse chamado de Jesus, diz ela, que muitos nós sabemos que, infelizmente, vem da mediunidade assumindo os compromissos graves. Elas têm consciência disso, está dizendo que Jesus nos chama.
para trabalhar à luz desse tesouro da consolação que é a doutrina, né? Muito bem, continua. Reconhecendo os característicos da gratidão e louvor da palestra, que receberam lá na Casa Espírita, da informação dos passos, etc. Sim, se a André Luiz ficou tão emocionado vendo esses depoimentos dos trabalhadores, essa conversa rolou na saída da Casa Espírita, todos eles enaltecendo o valor do espiritismo, o valor do trabalho, o valor do trabalho à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, né? A necessidade do trabalho. Aí André Luiz, puxa vida, esse povo está muito bem esclarecido, não vão de jeito nenhum, não acredito que vão ser ainda vítimas dos vampiros. A Alexandre convidou André Luiz e eles a seguirem, mas aí André Luiz, não é possível, eu quero dizer aqui, ó, reconhecendo os caracteres de gratidão e louvor da palestra. Que palestra? Da conversa deles, da gratidão a Deus, da importância. Expressei sincera admiração. André Luiz ficou muito admirado com o grau de compreensão que eles tinham de consciência, exaltando fidelidade dos cooperadores da casa. Ele achava, então, que, poxa, com esse nível de preparação que esse pessoal está com esse entusiasmo todo, não é possível que eles venham a ser ainda cair de novo, ele achava, né? Muito bem. Demonstravam-se fervorosos, André Luiz, demonstravam eles, pela conversa, fervorosos na fé, confiantes do futuro, de que o futuro, desde que trabalhado à luz da doutrina espírita, seria extraordinário, né? E interessado na extensão do benefício divino. Extensão a quem? Aos sofredores, que é o trabalho da mediunidade, né? Considerando as dores e a necessidade dos semelhantes. Eles tinham absoluta consciência da importância do trabalho da mediunidade, se colocando a serviço, o instrumento de Deus, para minimizar e cessar as dores dos outros. Então, André Luiz ficou impressionado. Então, Alexandre, ouvindo essa conversa, essa constatação de André Luiz, disse o seguinte: vendo-me as expressões ecomiásticas, ou seja, Alexandre vendo ecomiástica significa elogiosa. André Luiz diz que Alexandre vendo as expressões elogiosas do diálogo entre os médios, diz o seguinte: não se impressione, meu amigo, disse Alexandre e André Luiz, não se impressione, não. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço e persistência. Ele até tem, traduzindo, ele até tem consciência, tem compreensão, mas não tem persistência. Ele sai daqui entusiasmado, se colocando à disposição, mas na hora da dificuldade não mantém o mesmo padrão. Nós também somos assim de alguma forma, gente, não é assim? A gente vai à casa espírita, ouve aquela maravilha de palestra, meu Deus, que luz! Esse é o caminho, né? Mas quem no caminho de volta para casa, ouvindo as lamentações, ouvindo as dificuldades, aí a gente, por exemplo, acha aquele bacana, aquele trabalho que é feito na casa espírita, da sopa, o trabalho da escola, da evangelização, o trabalho da visita ao hospital, vai a primeira vez, aí se sente cansado, deixa para depois, né? Assim, não tem persistência, falta esforço persistente, ter compromisso com. Eles até têm consciência. É isso que Alexandre diz, não se pressiona muito, não, vamos para frente. Vamos ver aqui, diz Alexandre. Não podemos dispensar, diz Alexandre, dispensar as soluções vagarosas. O que significa isso, gente? Ele quer nos dizer que a natureza não dá saltos, ou seja, a evolução não acontece assim num passe de mágica. O processo evolutivo ele é gradativo. É isso que está nos dizendo. Diz Alexandre, raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Raros aqueles que têm um proceder uniforme, muitos altos e baixos. Cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali. É a grande maioria deles. Só são raros, eles são raros aqueles que guardam esse idealismo nas edificações espirituais. Ó, aí diz Alexandre, o depoimento de Alexandre. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que eu me encontro no concurso ativo nesta casa, na Casa Espírita, no trabalho da mediunidade. E mensalmente, diz ele, vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Quer dizer, eu estou cansado de ouvir os médicos virem aqui dizer eu vou me dedicar, eu vou trabalhar incessantemente. Mas é só da boca para fora. Falta ainda persistência, que ele está dizendo isso. Ao primeiro embate, diz ele, se a primeira dificuldade que enfrentam com a necessidade real do trabalho, a primeira dificuldade, reduzido o número de companheiros, permanece deserções,
permanece fiel, desculpa, reduzido. A primeira embate, a primeira dificuldade, permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Na hora que está no planejamento, no diálogo, é uma maravilha, está achando uma beleza. Mas no momento difíceis, disfarçadas deserções a pretexto de incompreensão alheia. Não é assim? Diz, olha, na hora que ele está aqui na conversa, lendo, achar uma beleza, mas na hora que começa a tarefa para valer, diante da primeira dificuldade, é o camarada que vai à casa espírita, aí não gosta do dirigente da casa, não, vou mais lá, não gosto de fulano de tal, como se o problema fosse com fulano de tal, não. Fulano de tal faz parte do processo, se compromisso com a casa e com a causa, não é com a pessoa A, ou B ou C. Ou se você vai à sopa da comunidade, aí não gosta de alguém da sopa, mas é por causa daquele que a pessoa da sopa. Não, seu compromisso é com aquela tarefa. Essa é a história. A gente culpa os outros, está dizendo, incompreensão alheia, a gente culpa os outros quando, na verdade, o problema é nosso. Né? Então, poucos perseveram diante da dificuldade. Né? E eu lembro dos relatos, como aqui dos falidos, lá dos relatos da palestra de Telésforo no Mensageiros. Sempre colocando culpa nos outros. Tinha uma senhorinha que era médica, que nos desempenhou bem a sua tarefa do médio, porque o marido era contra. Ora, se ela perseverasse no trabalho, o marido ia terminar concordando. Né? Aí sempre coloca essa culpa nos outros, nunca olhando para dentro de nós próprios. Ou seja, nós não temos perseverança para desenvolver o trabalho. Essa é a história. Na primeira dificuldade, a gente desiste, né? Como se não vivesse num planeta de expiações e provas. A gente tem que ter compreensão disso. Faz parte. A gente tem que perseverar no trabalho. Não é porque não gosta de A, de B, de C, vai desistir da tarefa. O compromisso é nosso. Essa é a história, está dizendo isso. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, diz Alexandre, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando de necessidades materiais, de dar algo, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos. Nós não somos caridosos para conosco próprio, porque, afinal de contas, quem tem que prestar conta das nossas tarefas diante de Deus somos nós. E se a gente não cumpre nossas obrigações, somos nós. Não dá para culpar ninguém de não ter cumprido nossas missões. Né? Por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Se a gente esquece, a gente até é bom com os outros, mas conosco mesmo, né? É aquela velha história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu prego uma maravilha aqui, falo que não deve me seguir, que é uma beleza, mas na minha prática eu sou outra pessoa. Para os outros eu sou uma maravilha, né? Eu prego, acho uma beleza para criar uma imagem, mas na prática, na vivência, eu não sou. E esse é um grave engano, um grave erro nosso, porque quem tem que prestar conta a respeito da minha missão sou eu, na hora devida. Não dá para culpar ninguém nessa. Não, não fiz porque minha mulher não deixou, não fiz porque meu pai não deixou, não fiz porque não tinha dinheiro, não fiz. Não, vai lá, faça da melhor maneira possível. Né? Faça, procure fazer. Aos olhos de Deus, isso aqui é importante. Né? Se esforce, se sacrifique, Deus mostra as condições para o trabalho acontecer. Mas não é que foge das responsabilidades, prefere culpar Deus, prefere culpar os outros do que a nós próprios. Essa é a grande verdade. Né? Promete excessivamente com as palavras, da boca para fora só. Né? Todavia, diz Alexandre, opera um pouco no campo dos sentimentos. Ou seja, a gente coloca muito pouco em prática. Que sentimentos é esse? A caridade, do amor, da fraternidade, da benevolência, da urgência, do perdão, etc, 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 etc. Né? Com exceção, diz ele, são as exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera. É aquela história que eu falei. Vai na casa espírita, não gosta do coordenador da tarefa, não gosta de um dirigente, não gosta de alguém, mas vou mais lá, não fui com a cara de fulano, ou vai na sopa, ou vai no trabalho dos hospitais e não gosta do ambiente, não gosta. Meu amigo, sua responsabilidade é com a tarefa. Essa é a grande questão. Você vai para servir o próximo, não é o seu querer. Né? É diferente de você ir para o cinema, não gostar do filme e vir para cá. Não. A tarefa é do serviço do bem. E você tem que ter um compromisso com o trabalho do bem. Essa é a história. E o trabalho da mediunidade é um trabalho que precisa de muito amor, renúncia, equilíbrio, disciplina. Né? Muitas das vezes você vai ouvir lá que você não gosta de ouvir. Espíritos infelizes, sofredores, etc, etc. Não é que você tem que gostar da criatura que vem obsidiada, que bate em você, que xinga você. Não, ela é fruto, ela é um doente. Lembra que Jesus, quando estava sendo crucificado, e as pessoas em palmas, etc, etc, ele levanta os braços ao céu e diz, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Jesus tinha compreensão. Aquelas criaturas eram doentes da alma. Não estava ali contra, nem maldizendo deles, não. Ele tinha compreensão da infelicidade deles. Ao contrário, pedir a Deus que tivesse comiseração daquelas criaturas. É uma outra visão, outra compreensão. Né? Nós estamos distantes disso. Mas nós não. Quando não gostamos da cara de alguém, não gostamos do gesto de alguém, desistimos da tarefa porque não foi com a cara de fulano. Não tem a compreensão de que o compromisso nosso é com a causa, com o amor, com a caridade e a fraternidade.
É isso que quer nos dizer, né? Muito bem. Continua dizendo aqui. A luta mais... Irritam o seu primeiro contato com a luta áspera após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação. E, comumente, voltando cada semana ao núcleo de prece da casa espírita, são as mesmas pessoas, as mesmas condições, requisitando conforto e auxílio. Ou seja, essas criaturas que saíram jubilosas, falando uma beleza, etc., passam a semana junto dos familiares, etc., e voltam do mesmo jeito. Vocês não avançaram 1 milímetro sequer. Tiveram compreensão, tiveram estudo, assistência à espiritualidade o tempo todo. Mas não avançam, porque não são persistentes, não são perseverantes. Ele está dizendo isso, né? Voltam a cada semana, a cada mês na casa espírita, do mesmo jeito, não avançam nada. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo, do trabalho no bem, em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Ou seja, se a gente não tiver um compromisso com a reforma íntima, com a renovação e a transformação, e pressupõe ter persistência, ter indulgência para com o defeito dos outros, ter benevolência para com todos, não importa quem, aquele que você gosta, aquele que não gosta, ser indulgente com o defeito dos outros, porque se essas criaturas fossem anjos, não iriam nem lá. São aqueles que são sofredores, estão numa situação de dramática dificuldade. É isso que está dizendo. Na cooperação com Cristo é para atender os doentes da alma ou do corpo. Não importa se você gosta, se não gosta, se é, como é que não sei. Não. Você vai atender essas criaturas, filhos do Calvário, os doentes da alma, os sofredores. É isso que eu estou dizendo. É ter compromisso com a tarefa, que a maioria não tem. Por isso, por não ter persistência, que voltam do mesmo jeito. E são alvos das entidades infelizes. Porque Alexandre Silenciara, observei atenciosamente. O que é que Alexandre fez, gente? Lembra? Nós vimos os relatos dos médicos que saíram jubilosos, elogiando a doutrina espírita, etc. Alexandre disse, opa, tenha calma. E ali ficou muito impressionado com o que viu deles. Puxa, essa turma está muito preparada. Alexandre disse, olha, tenha paciência. Lembre-se que essas criaturas, você fala muito da boca para fora, mas tem pouca prática. Estou só lhe alertando e agora vamos ver o resultado que eu estou lhe dizendo. Estou lhe dizendo, dei uma aula de como isso acontece, Alexandre, para ele. Olha, a maioria só tem da boca para fora. Quando enfrenta a dificuldade, foge, culpa os outros. Aí agora vamos acompanhar o grupo, você vê o que eu estou dizendo. Porque Alexandre silenciava, observei atenciosamente os circunstantes, sei quem? Os médios. Ainda se achavam, todos eles, os encarnados, ou seja, os médios, irradiando alegria e paz. Estavam saindo da casa espírita, jubilosos e felizes, né? Recolhidos na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Essa irradiando alegria e paz, essa alegria e paz foi recolhida na rápida convivência com os benfeitores lá na casa espírita, do tratamento, na assistência, etc, etc. Eles estão irradiando beleza e alegria com tudo que receberam lá de dentro da casa espírita, da assistência espiritual, das orações, etc. De fronte de cada um, da fronte, ou seja, da mente de cada um, diz Alexandre André Luiz, da mente de cada um, emanavam raios de espiritualidade surpreendente. O que significa isso, gente? Raio de espiritualidade surpreendente. Como eles foram beneficiados, receberam muitas energias salutares nos seus corpos físicos e espirituais, estavam energizados positivamente. A pineal, a mente deles estava exalando luz, porque eles receberam muita luz, foram fortalecidos espiritualmente. O clima, todo o benefício que receberam lá dentro foi maravilhoso. A própria pineal estava exalando luz, a mente estava exalando luz. Eles, os médios, saíram porque estavam tão felizes, foram tratados, assistidos, foram desvencilhados, não estavam sofrendo nenhuma interferência espiritual infeliz, então eles saíram todos radiantes. Estavam todos alegres, comentando, falando da beleza de Jesus, da beleza da doutrina espírita, etc, etc, etc. Num gesto significativo, Alexandre esclareceu. Eles ainda se encontram sob as radiações do banho de luz a que submeteram, lá dentro da casa espírita, através do serviço espiritual da oração e da assistência espiritual. Eles estão sob essa irradiação do banho de luz, da renovação interior. Por isso estão tão felizes. Estão emanando o raio de espiritualidade por essa razão. Né? Como eu dizendo, se conseguissem eles, os médios, manter semelhante estado mental, ou seja, de paz, de harmonia, de equilíbrio, se conseguissem manter assim, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem o estudo da doutrina espírita, se conseguisse manter esse mesmo estado mental, de mente equilibrada, etc., manter as regras da doutrina espírita de aprendizagem em prática, comentam, que eles aprendem, comentam, ensinam, não é só da boca para fora, mas que incorporassem em sua vida, diz ele, fácil lhe seria, eles, os médios, atingir positivamente o nível superior da vida,
seja, se eles colocassem em prática aquilo que aprenderam, que comentem, que ensinam os outros, se não fosse só da boca para fora, mas se incorporasse na vida, seria uma maravilha, rapidamente eles evoluiriam, porque está dizendo isso, né? Cada hábito menos digno, da vida e tal. Entretanto, André, diz Alexandre, como nós, aí ele faz um gesto de humildade, dizendo Alexandre para André Luiz, nós, dizendo ele e André Luiz, em outros tempos passados, fomos inexperientes e frágeis antes de chegar no patamar, mas já foram. Ele mostra com isso que todos nós evoluímos, todos nós somos criados simples e ignorantes, mas estamos no processo evolucional, né? André Luiz, eu e você também passamos pela mesma situação, está dizendo isso. Já fomos inexperientes e frágeis, está dizendo ele, né? Mas eles, os médios, agora, ainda o são também. O quê? Inexperientes e frágeis. Precisam se fortalecer. Por isso que estão só da boca para fora, né? Cada hábito, diz ele, eu acho interessante isso, cada hábito menos digno, cada vício que a gente tenha, em qualquer que seja, dizer, cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, ou seja, do tempo que a gente tem, que vem lá de simples e ignorante, funciona qual entidade viva. O que significa isso, gente? A cada hábito pernicioso que temos, a cada vício que nós temos, a bebida, na droga, no sexo, etc, 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 ela tem, é como se fosse uma entidade viva. O que significa isso? São chamadas formas de pensamento, gente. Quando eu tenho um sentimento, um pensamento negativo ou de um vício, etc., aquela forma de pensamento se gera desses sentimentos nossos postos. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente pratica e pensa, aquela forma ganha vida. E aquela forma ganhando vida, ela vai receber energias dos espíritos semelhantes. Se é um vício pernicioso, aquele vício, aquele sentimento de desarmonioso, vai ganhando também o sentimento das entidades infelizes que chegam próximo de nós, vai alimentando aquela forma de pensamento. E através dessa forma de pensamento, aqueles atinge a cada um de nós. Os processos obsessivos acontecem exatamente aí, pelas formas de pensamento. Como também o bem. Se você cultua o bem, o amor, a fraternidade, aquelas formas de pensamento, começa a receber as energias das entidades sublimes e alimenta o nosso espírito através da forma de pensamento. Isso quer dizer isso, né? Estou dizendo aqui, ó. Cada hábito menos digno adquirido pela alma no decurso cessando dos séculos funciona com a entidade viva no universo dos sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas. Como eu falei, essas formas de pensamento recebem as energias desarmoniosas, são fruto dos processos de desarmonia, dos processos obsessivos, né? E oferece elemento de ligação com quem? Com os infelizes, com os obsessores, com os vampiros, né? Que se encontram em nível inferior. Ou seja, as ligações se dão exatamente por esses sentimentos, esses pensamentos, por esses vícios, pelas formas de pensamento. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Ou seja, depois de toda essa explicação de Alexandre, etc., mas agora vamos examinar para você ver o que eu estou dizendo qual é a verdade. Contemplei-os com interesse, Alexandre, agora André Luiz dizendo. Trocava gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Seja, até aí, ele ainda vinha irradiando a felicidade e espiritualidade que tinha recebido lá dentro, o banho de luz de que Alexandre falava, né? Muito bem. Acompanhamos o grupo, onde se encontrava o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo. Lembra que lá no capítulo foi mostrado que de um rapaz, um dos médicos analisados, que tinha problemas graves na área da sexualidade, que tinha várias larvas ou os famosos bacilos, né, espirituais no sexo, com graves problemas de vários equilíbrios? Muito bem. No grupo que estava esse rapaz, André Luiz e Alexandre vai acompanhar o grupo onde ele estava. Esse clamor orientador proporcionando, disse, olha, a experiência que você vai lograr hoje será muito interessante, o que você vai ver aqui é mais ou menos o que acontece com os outros. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que eu logo percebi que se tratasse da mãe e da irmã, ou seja, era um grupo de 3, mãe, filho, que era o rapaz, e a irmã, que era uma jovenzinha. Punha-se ao regresso lá. Movimentamos-nos, seguindo de perto. Os 3, né? Lembre que os 3 vinham da casa espírita. Mãe, filho e filha. Era 3 candidatos a médios, né? Assim, do estudo do desenvolvimento mediúnico. Muito bem. Alguns métodos, além do recinto, onde se reuniram os companheiros da luta, são os infelizes, as entidades infelizes. O ambiente geral da via pública tornava-se mais pesado, ou seja, as entidades eram bastante infelizes, acho que estavam lá. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório, de suas percepções, em acercar-se do trio sob nossa observação. Veja só, o que ele está dizendo? Eles chegaram ao local que estava esse grupinho, dos 3 que obsidiavam aquela turma lá.
Mas ele não perceberam a presença nem de Alexandre e muito menos de André Luiz, porque eles estavam na faixa vibratória diferente. As entidades menos felizes, como não estão na faixa vibratória diferente, não percebem. Você só percebe a entidade infeliz ou feliz se você está naquela mesma faixa vibratória deles. Como era entidade muito infeliz, e Alexandre e André Luiz muito mais elevados, ele não percebeu a presença de Alexandre e de André Luiz. Quer dizer isso, né? Lembra que estava a mãezinha e 2 filhos, o irmão e o irmão, e tinha 3 entidades infelizes. Bom, encostou-se uma delas na senhora idosa, ou seja, da mãe, uma entidade infeliz encostou imediatamente nela. Encostou por quê? Porque tinha sintonia, é óbvio. E instantaneamente, assim que a entidade acopla nela, reparei que a fronte se tornara opaca. Lembra que ele falava antes que as frontes emanavam luzes? Luzes, é uma beleza, fruto das energias do banho de luz que receberam? Mas agora ficou opaca. Por que ficou opaca? Porque imediatamente, quando a entidade infeliz, cheia de sombra, se acopla à mente dela, a pequena quantidade de luz que tinha foi ofuscada pela sombra da mente da entidade infeliz. Ou seja, aquela luminosidade foi ofuscada. É a mesma coisa que você está aqui, por exemplo, num dia de sol, uma maravilha, uma nuvem bastante pesada para cima do sol, escurece, é a mesma ideia. Né? Ou seja, ela que vinha irradiando energia, luz, toda feliz, porque recebeu um banho de luz, de repente a entidade infeliz acopla nela e a escuridão dessa entidade ofuscou a luz que tinha na mente dela. A fonte se tornara opaca, estranhamente obscura, né? Mudou de repente. Seu semblante modificou-se. Gente, é importante ainda entender isso. Sempre que você está sob influência de uma entidade, você recebe a influência da entidade. Se for uma entidade feliz, maravilhosa, imediatamente o seu espírito resplandecerá a paz e a harmonia e a beleza, inclusive, a energia, às vezes até uma modificação até da face. Como ela recebe a influência de entidade infeliz, desarmoniosa e triste, desequilibrada, o semblante dela modificou-se, a mente dela mudou, as fisionomias mudaram. Desapareceu-lhe o júbilo, a alegria, a felicidade de momento irradiante que ela tinha antes, né? Dando lugar os sinais de preocupação forte. Lembra que todas elas disseram que chegavam na casa espírita, preocupadas, e quando chegaram na casa espírita, receberam um tratamento e saíram uma beleza? Elas dizem isso lá. É claro que antes estavam sob o efeito de entidades infelizes, foram tratadas, se desvencilharam, mas agora ela que vinha toda feliz, jubilosa, de repente, já está preocupada, tá, etc. Por quê? Pela influência da entidade infeliz. Transfigurava-se de maneira completa. Mudou completamente. Passou a perceber a influência infeliz da entidade, né? Ela, que estava jubilosa, ela começou a reclamar. Meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Você quer estar dizendo, lá no trabalho espiritual fica uma beleza, tranquila, jubilosa, de paz, uma maravilha. Por que lá? E agora estou aqui cheio de preocupação, cheio de etc. Por que isso? Ela queria possuir, diz ela. Ao retirar-me da casa espírita, de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Por que modifica? Eu lá estou cheio de paz, de júbilo, maravilha, chego fora, cheio de preocupação, cheio de tal, cheio de confusão, cheio de minha mente perturbada. Isso, porém, não acontece. Né? Infelizmente, não acontece. Ou seja, eu saio de lá da casa espírita e, infelizmente, mudo completamente. Ou seja, o júbilo que ela tinha antes transformou-se em pessimismo. Ela, né? Pela influência da entidade infeliz. Ao retornar ao caminho da luta prática, diz ela, sinto que a essência das preleções evangélicas da casa, que se vê na casa, né? Persevera dentro de mim, mas de modo muito vago, ou seja, alguns conceitos ainda permanecem, mas aquele júbilo desaparece, diz ela, sem aquela nitidez dos primeiros minutos, ou seja, que tudo que recebeu nas preleções evangélicas, nas explicações, etc., muda. Só fica alguma coisa vaga, ela diz, não desaparece completamente. Mas por quê? Porque ela ficou obliterada pelas energias das sombras, pela influenciação desarmoniosa das entidades infelizes. Essa é a grande questão. Ou seja, aquela sombra adentrou seu coração e o seu espírito, e ela passou a receber os sentimentos infelizes, as preocupações trazidas para aquela entidade feliz. Mas ela, esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado da alma, a alegria, o júbilo, etc. Entretanto, algo me falta.
que não sei definir com precisão. Falta manter o equilíbrio, o sentimento, equilíbrio, etc. Por que acontece o processo obsessivo, gente? Acontece o processo obsessivo porque, na verdade, se você, na sua mente, há espaço de sentimento, é o calcanhar de Aquiles. Se eu tenho sentimentos infelizes em qualquer área, na droga, ou no trato inadequado com dinheiro, ou na sexualidade, a entidade que quer se aproveitar de você, vê aquela falha, o calcanhar de Aquiles, e põe a tomadinha dele, começa a colocar as energias, o sentimento na sua cabecinha. O que é que Jesus nos aconselhava? Quando sentirmos um sentimento, um pensamento que não é nosso, vigiai e orai. Porque na hora que você vigia e ora, você eleva sua faixa vibratória. E elevando sua faixa vibratória, você retira a tomada. O que é que essa senhora fez? Quando a entidade infeliz se encostou nela, ao invés de ela elevar sua faixa vibratória com sentimento do bem, com amor, com vigiar e orar, o que é o vigiar? O vigiar é quando se sentia a interferência infeliz, elevar sua faixa vibratória através da oração. O que é que ela fez? Não. Ela entrou na jogada da entidade feliz, começou a reclamar, começou a ficar pessimista. O júbilo que ela estava de alegria e de felicidade caiu, começou a reclamar da vida. Esse é o problema. Não pratica o vigiar e orar, que Jesus falava que tem que ser um mantra na vida de cada um de nós. Como estou dizendo, nesse momento, ou seja, ela estava sendo influenciada por um das. Lembra que tinha 3 entidades. Nesse momento, as 2 outras entidades infelizes, né, que ainda se mantinham distanciadas, agarraram-se momentaneamente, comodamente, aos braços do rapaz. As 2 adentraram o rapaz. Uma com a mãe e 2 o rapaz. Que ofereceu aos meus olhos, André Luiz, o mesmo fenômeno. Ou seja, eles se acoplaram e imediatamente a mente do rapaz, que era jubilosa antes, também se enturvou. Então, embaciou-se, ou seja, de repente aquela luz foi ofuscada pelas sombras das entidades, né? A claridade mental e 2 rugas de aflição. Embaciou-se a claridade mental, sumiu, né? E aí 2 rugas de aflição, antes que estava jubiloso, água cheia de preocupação, e desalento vencilharam-se as faces. Ou seja, de repente mudou a mente dele, as faces e a mente jubilosa, sumiu a luz e chegou às sombras, né? Que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Ou seja, aconteceu o mesmo fenômeno da mãe, a presença das entidades infelizes influenciaram ele de imediato, e a alegria, o júbilo saiu, e a preocupação, e as rugas e as aflições voltaram ao coração dele, né? Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. Respondeu o quê? A indagação da mãe, que seria tão bom que a mesma alegria daquele vir na casa espírita se mantesse depois de ir para casa, mas não acontecia isso. Aí que ele disse, é verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Eles têm compreensão que são imperfeitos e são influenciados pela espiritualidade, e nós somos mesmo. Se a gente não vigiar e orar, essa é a grande verdade. Se tu se renovar, eles chegam próximos. Se eu cultuar sentimentos de felicidade, etc., eles chegam junto, por sintonia, né? Diz ele, creia que a minha situação é pior. Pior de quê? De que a mãe. Ele está dizendo, minha situação é pior, mãe. Ele está sofrendo naquele momento dupla obsessão, né? A mãe é com 2 unidades infelizes, né? Realmente é. Ele vai contar o problema dele, que nós já vimos que ele tem problema de tormentos graves na área da sexualidade. Ele vai dizer, a senhora experimenta ansiedade, amargura e melancolia. É bem pouco para quem, como eu, diz ele, se sente vítima dos maus pensamentos. Diz ele, aí conta a história dele. Casei-me há menos de 8 meses, ou seja, recém-casado. E não obstante o devotamento de minha esposa, que o ama, que o cuida, que tem muito carinho, etc., tem o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Ou seja, ele casou recentemente, a esposa amorosa, carinhosa, maravilhosa, que o ama e ele também ama, mas ele continua com as tentações descabidas na área da sexualidade. Não consegue se desvencilhar. Não obstante ter o amor e o carinho e a assistência da esposa sobre todos os aspectos, as tentações sexuais continuam. É tanto que eles que são descabidas, que não tem sentido. A esposa o assiste, inclusive sexualmente, o amor, etc., e mesmo assim ele quer ter relações outras descabidas, o que denota o desequilíbrio imenso dele. É isso que ele está dizendo. Ele mesmo confessa aqui. Pergunta a mim mesmo, diz ele, a razão de tais ideias estranhas. E, francamente, não posso responder, diz ele. Lembra, nós estamos falando de alguém que é um estudante da mediunidade, alguém que tem algum conhecimento, em princípio, da doutrina espírita, que estava elogiando antes a doutrina espírita. Ele diz, a invencível, olha quando ele fala, olha, presta atenção que é importante que ele fala. A invencível, quer dizer, se ele diz que é invencível, atração para os ambientes malignos, se é invencível é porque ele vai. Se é invencível.
Se você está só sendo tentado, a invencível atração para os ambientes malignos confunde-me o espírito que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Então, ele está nos dizendo que ele é influenciado pelas entidades infelizes para procurar ambientes de prostituição e vai. É tanto que é invencível. Se é invencível, que ele aceita essa influenciação perniciosa e vai. Esse é o problema. O meu caso é mais grave, ele está dizendo. Eu casei recentemente, tenho uma esposa maravilhosa que me ama recentemente, mas é tão forte que eu não consigo vencer essa tentação. E termino indo para os ambientes malignos. Eu vou explicar mais na frente. Quem sabe, mano? Aí a menina, olha que interessante. Lembremos que uma entidade infeliz atacou a mãe e duas infelizes atacaram o filho, mas a menina não. Quem sabe, mano, diz a menina, você não está sendo influenciado por entidades menos esclarecidas, infelizes, né? Considerou a jovem com boas maneiras, carinhosamente. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade. Ele tem compreensão disso. Ele tem compreensão que está sofrendo influenciação espiritual. Sim, ele disse, sim, por isso mesmo eu tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de quê? A fim de localizar a causa de semelhante situação. Ou seja, ele concorda sobre a influenciação, né? Vejamos o diálogo, vou continuar como é esclarecedor. Nesse instante, o orientador, que Alexandre, murmurou desveladamente. Ora, se ele admite que está sendo objeto de influenciação espiritual, de imediatamente a ajuda dos céus chegou, porque Alexandre e André Luiz estavam ali e, de pronto, Alexandre vai ajudá-lo, utilizando a menina. Olha que coisa interessante. Ajudemos a este amigo através da consolação, da conversação. Ou seja, se ele tem compreensão, se ele tem consciência de estar sendo vítima da influenciação infeliz, de imediatamente, o que fez Alexandre? Sem perda de tempo, colocou a destra, ou seja, a mão direita, na fronte da menina, da mocinha, né? da irmã do rapaz. Colocou a destra na mão direita, na fronte da menina, mantendo seu vigoroso influxo magnético, intuindo a menina e transmitindo as ideias generosas. Ou seja, ele, Alexandre, o instrutor, o espírito elevado, pôs a mão na mente da menina com a finalidade de orientar o rapaz, que tinha consciência que estava sendo objeto de influenciação infeliz. O que ele disse? Reparei que aquela mão protetora de Alexandre, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expelia luminosos chispas. Chispas, assim, é faísca. É como você vê numa fogueira, por exemplo, sabe aquelas faíscazinhas? É isso, chispa seria isso. A luminosidade, quando bateu no cabelo dele, tinha a luminosidade, as faíscazinhas saíram. Somente perceptível ao meu olhar, André Luiz dizendo. Né? Claro que não era percebido por ninguém, porque era uma imagem espiritual. Muito bem. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e digna. Significa isso, gente. Lembra que quando as entidades infelizes adentraram, encostaram, acoplaram-se a mãe e o rapaz, eles que estavam jubilosos, que exalavam luz, ficaram escuros. E ficaram com essa ruga de preocupação e de tristeza. Ela, ao contrário. Por quê? Por que ela ficou mais nobre, mais digna? Porque elas estavam recebendo a emanação, o magnetismo do espírito elevado. Ela estava retratando, ela estava passando essas energias. É muito comum que as pessoas estão sofrendo influência de espírito mais elevado, mais feliz, mais radiosa, mais luminosa, mais alegre. Até a fisionomia fica mais bonita, mais delicada, o gesto fica mais delicado, porque é a influenciação do espírito mais elevado. Diz aqui, ela pareceu mais nobre, mais digna pela influência, né? E sua expressão quase infantil, e respondeu sobre a influência de Alexandre. Nesse caso, quem está respondendo quem? Ao irmão, que o irmão disse, realmente eu acho que estou sendo influenciado pela entidade feliz. Por isso estou tentando o desenvolvimento mediúnico, ver se eu consigo descobrir a causa disso. Ao conselho dela, influenciado por Alexandre, ao irmão. Olha o que diz ela. Nesse caso, concordo que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução. Em outras palavras, você está enveredando pelo caminho errado. Se você está sendo influenciado por entidades infelizes, não é no desenvolvimento mediúnico que você vai encontrar a solução. Por quê? Porque antes de enfrentar os inimigos, diz ela, sobre a influência de Alexandre, filho da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Por quê?
Como é que, na verdade, você vai querer renovar-se ou desvencilhar-se das entidades infelizes com o coração cheio de sombras? Só o amor é capaz de vencer o ódio. Só a luz é capaz de vencer as sombras. Como é que você pode vencer a sombra com mais sombras? Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. Meu filho, se você quer descobrir a interferência, também não vai trilhar pelo caminho da mediunidade agora. Renove, transforme seu coração. Que ninguém pode dar outrem o que não tem. Como é que eu posso dar luz a alguém se eu estou com o coração cheio de sombra? É isso que quer dizer. O conselho foi nesse sentido, intuído por Alexandre. Diz ela, se você... Assim, aí vê só. Se você descobrisse perseguidores invisíveis, continua ela dizendo sobre a diferença de Alexandre, em torno de suas atividades, como beneficiá-las cristamente? Dizer, como dar luz a alguém da escuridão, em outras palavras, sem a necessária preparação espiritual. Não é assim, gente. Gente, a forma de se desvencilhar dos processos obsessivos é levando nossa faixa vibracional. Isso é possível levar nossa faixa vibracional se você se renovar, se transformar, se equilibrar. É isso que ele está dizendo. Se você quer descobrir se está sendo vítima de entidade infeliz, renove-se, transforme-se, encha seu coração de amor, porque, entenda, se você continuar cultivando os mesmos sentimentos, os mesmos vícios, você só vai atrair. É isso que está dizendo. Atrair as entidades infelizes. Então, o caminho não é da mediunidade. Porque, entenda, qual é o caminho do médium? O médium é o medioneiro entre os dois planos. Mas ele só vai atrair as entidades venerandas para assisti-lo, as entidades, se você praticar a mediunidade em conformidade com o que Jesus ensinava. Com amor, com fraternidade, com caridade, etc. O médium perfeito e cheio de vício vai atrair as entidades mais venerandas, porque não vai ter sintonia. Vai atrair as entidades infelizes, porque vai ter sintonia com elas, se você continuar cheio de vícios. É isso que ele está querendo dizer. Continua. Muito bem. A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. Olha o conselho da menina que tinha 16 anos, mais na frente, o conselho da menina para a mãe e para o irmão, né? Intuída por Alexandre. A reação educativa contra o mal, ou seja, ninguém pode educar o mal com o mal, só se pode educar o mal com o bem. A reação educativa contra o mal é sempre o nosso dever, nosso. Se eu mando luz, vai beneficiar a quem tem sombra. Mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, ou seja, mediúnico, que seria talvez prematuro. Por que prematuro? Porque não tem preparação ainda moral, vigilância, não tem ainda disciplina, não tem amor e renúncia, né? Devemos procurar a elevação dos nossos ideais de sentimentos. Ou seja, se você eleva seus ideais de sentimento, de amor e de fraternidade, você vai atrair, sim, as entidades venerandas. Você vai educar as entidades infelizes que não vão ter mais acesso a você. Você vai tirar a tomada. Lembra de falar da tomada? Vai tirar a tomada. Porque você não vai ter mais a brecha para colocar a tomada. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade, diz ela, intuída por Alexandre, sem a consolidação de nossos bons propósitos. Por quê? Porque se você não tem bons propósitos, você não vai atrair as entidades venerandas na mediunidade. Vai ser fruto das entidades infelizes. E para sermos úteis, significa úteis, para sermos instrumento da espiritualidade do bem, fazer o bem, nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente. Quer viver espiritualmente, gente? É viver em conformidade com os ensinamentos de Jesus. A fraternidade, a caridade, a benevolência, o perdão. Embora estejamos ainda na carne. Então, olha que conselho extraordinário, gente. E aqui eu botei essa observação entre parênteses. Vivemos sob uma multidão de testemunhos, como dizia Paulo, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. É isso. Nós vivemos sob uma multidão de testemunhas. Ou seja, se eu, na verdade, sou alguém que digo que sou do bem, mas, na verdade, tenho sentimentos infelizes, assisti muito ao meu redor que vão testemunhar e vão nos atacar, são entidades infelizes, porque eu só tenho da boca para fora. É como um rapaz aqui. Ele tem as entidades ao lado infeliz porque ele tem as viciações infelizes. Essa é a história. Né? A resposta que construíra, olha que informação interessante, para mim, para André Luiz, valiosa surpresa, de beleza, de amor e tal, não provocou maior interesse em ambos. Quem? O irmão e a mãe, porque estavam influenciados pela entidade infeliz. Os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Ou seja, não obstante a menina ter passado o conceito de alto valor para ela, de aconselhamento, mas influenciada pelos vampiros, não deixaram de perceber a grandeza dos conceitos.
pela influência nefasta das entidades espirituais. Olha só que interessante. Mãe e filho deixaram receber funda contrariedade. Se a menina, instruída por Alexandre, intuída por Alexandre, deu um conselho maravilhoso, e ao invés da mãe da mãe dela e do irmão compreenderem essa verdade, etc., chatearam, ficaram contrariados influenciados pelas entidades espirituais. Né? Funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, diz André Luiz, desconcertável. Por que desconcertável? Porque era verdade. Ela nos conceitos, nos aconselhamentos, tocou na ferida da mãe e do irmão. Disse as verdades às vezes dói. As verdades, você, aí intuído pelas entidades infelizes, né? A verdade está tão clara, em vez de elas, a verdade, realmente, meu filho, isso é verdade, não ficaram chateadas. E usaram de um artifício. Quando você se contraria e contra a verdade num argumento, ao invés de dizer que era verdade, não. Ao contrário, encontraram uma justificativa nada plausível para se contrapor ao argumento da menina. Não, o que é que diz a mãe? Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contra a feita velha genitora. Não pode, pois, opinar sobre esse assunto. Em vez dela compreender que o conselho da menina, que era fruto da intuição de Alexandre, era importante para o espírito, ao invés disso, o contrário. Então, você não tem idade para opinar. Quem é você para dar conselho a gente? Você não tem maturidade para tal. Ou seja, intuída pelas entidades infelizes, ao invés de encarar a verdade e renovar-se, que esse era o objetivo, esse era a assistência espiritual, não. Preferiram atacar a menina. Isso disse a mãe, né? E como boa cultivadora dos sofrimentos antigos, ela, por isso, ela era tão vítima das entidades vampiris, o sofrimento de reclamar, etc., acentuou. Quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões e esperança, isso a mãe responde para a filha. Então, observará como é difícil manter a luz, a paz e a luz no coração. E se algum dia, falou o rapaz, isso a mãe reclamando, agora o rapaz argumentando com a minha, reclamando da irmã. Falou o rapaz melancólico, experimentar. Se algum dia você experimentar as lutas que já conhece, diz o rapaz, verá que tem um motivo de queixa contra a sorte, ó. É contra a sorte ou contra ele próprio? É a sorte? É Deus? Não, é ele que não está resolvendo o problema. Contra a sorte. E que não me sobram outros recursos. Será que não sobram recursos? Se pudesse renovar, se transformar? Senão permanecer no ciclo das indecisões que me assaltam. Ou seja, ao invés de eles enfrentarem os problemas que foram apontados pela menina, de renovação espiritual, de se transformar, de fazer o processo de renovação interior de cada um deles, a reforma íntima, fortalecer-se com a luz para se contrapor às sombras, ao contrário, reclamaram da menina que foi portadora da espiritualidade, do aconselhamento. Prefere fugir do que enfrentar o problema. Por isso não se renovam. Essa é a história. Faço quantos posso, o menino continua reclamando, rapaz, faço quanto posso para me desvencilhar-lhe das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. Ele dizendo, né? No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Aí eu botei aqui a máxima de Jesus, que é fato, né? Ajuda-te que o Senhor te ajudará. Ou seja, a gente não vai imaginar que a renovação espiritual cai do céu. Os aconselhamentos nós temos nossos amigos espirituais, como agora Alexandre, utilizando pela menina que mandou os aconselhamentos. Todos nós temos nossos anjos da guarda, nossos tutores. São inúmeros as renovações, os apelos à literatura religiosa de todos os credos, né? Se a gente não se renova, Deus deseja felicidade, mas não nos obrigará a isso. Nós teremos que conquistar essa. É a meritocracia de cada um de nós. Mas ele prefere reclamar da sorte, reclamar de Deus, etc, etc, etc. Né? Não me falta, aí quando a reclamação da irmã, aí André Luiz aqui volta. Alexandre, que havia retirado a destra, ou seja, a mão da fronte da jovem, que ele estava intuindo, né, informou, atendendo-me à perplexidade. O amigo que se uniu à nossa irmã. Ele agora vai traçar um perfil dos 3 obsessores, o que obsedia a mãe e os 2 que obsediam o rapaz, para a gente entender. Ou seja, primeiro vocês vão deixar claro que o grupo saiu da casa espírita jubilosa. Depois, André Luiz, não se encante não, você vai ver que não é bem assim, não tem perseverança. E agora, quando ele viu a influência das entidades sobre a mãe e o irmão, vai dizer agora, quem são eles? Para a gente ter uma compreensão. Que nem sempre os vampiros, ele quer explicar isso, nem sempre os vampiros são inimigos, nem sempre são.
mas são sócios nossos nos vícios. Essa é a história. Olha só. Muito bem. O amigo que se reuniu à nossa irmã, ou seja, a mãe, foi seu marido terrestre. Olha só, o vampiro era o próprio marido dela, desencarnou. Homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico, ou seja, um camarada só pensava nele. Era um camarada que não tinha os sentimentos da espiritualidade, de grandeza, de bondade. Não, era um cara egoísta, só pensava nele. Ou seja, a mãe ou a esposa estava sendo vampirizada pelo marido, pelo pai de 2 meninos, estava ali. Que coisa, né? E aí alguém imagina, o marido tinha raiva, ódio dela? Possivelmente não, mas compartilhava com ela os mesmos sentimentos, os mesmos vícios. Ao invés de estar buscando se renovar espiritualmente, crescer e ascender, não, estava ligada a ela, pelos mesmos vícios, estava ali vampirizando, sugando as energias dela, matando ela aos poucos. Não por ter raiva dela, nem não. Mas ela é aquilo que nós falamos, ele era o parasita, que ao invés de buscar se renovar, se transformar em frente, prefere sugar as energias e ter os mesmos prazeres que ele tinha antes, através da mulher. Que coisa impressionante, né? Continuo dizendo. Quanto aos 2 infelizes que se apegam não facilmente ao rapaz, ou seja, as 2 entidades, são 2 companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício, os prostíbulos. Ou seja, o rapaz que era frequentador assíduo das regiões infelizes dos prostíbulos. Gente, o que é um prostíbulo, gente, se não um local de exploração sexual? André Luiz ia mostrar isso em vários lugares. Os lugares onde se exploram, por exemplo, o sexo, vão estar lá as entidades infelizes, profundamente felizes, que são viciadas em sexo. E, por sintonia, vão, na verdade, explorar as criaturas que têm o vício no sexo para, através delas, obter o prazer do sexo. Olha que coisa impressionante. Essa é a grande questão. O baixo meretrício está cheio de entidades infelizes viciadas em sexo. Então, as 2 entidades que estavam lá, que estavam acopladas a eles, e por isso que ele tinha as tentações do sexo, que ele dizia, inclusive, que não conseguia, inclusive, se livrar. Quando elas tentavam, ele ia para cumprir o vício dele, que ele não conseguia livrar, porque são viciados em sexo. E ele, como vigia, não deseja se renovar, e a prova estava lá atrás, reclamou da irmã que veio com os conselhos, né? Essa é a grande questão. Dentro do meu espanto, onde ele ficou espantado, o instrutor prosseguiu explicando, né? O ex-esposo, explicando por quê, né? O ex-esposo, o perfil, né? São um perfil dos 3 vampiros. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão por união corporal, para atender às conveniências vulgares da experiência humana. Ou seja, ele não casou com a mãe do menino por amor, casou por conveniência, ou por dinheiro, sei lá o que for, questão material, por interesses outros. Nunca foi por amor, coisa nenhuma. Uma mera conveniência corporal, que nem tem detalhes, né? Não era uma criatura de sentimento elevado, ao contrário. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno, enquanto viveu sem ideais enobrecedores, nada no campo do bem, quando a viciada materialidade, aos vícios, às questões meramente materiais, meramente instintivas, né? E uma vida sem ideais, interessada em fruir, em beneficiar-se todas as gratificações dos sentidos, né? Da animalidade, etc., não se sente com bastante força para abandonar o ciclo doméstico, onde a companheira, por sua vez, a esposa, né? Somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Ela tinha os mesmos vícios do marido, e ele vinha buscar os prazeres que tinha com ela, agora, através do vampirismo. Vê que coisa. É só ultimamente que ela está despertando para a questão da espiritualidade. Só depois que ele morreu, né? Mas como ela ainda tem esses vícios ainda, ele vem, coloca na cabecinha dela a intuição e ela cai e ela aceita a vivência, esses sentimentos com ela, por isso que está vampirizando a própria esposa. Quanto ao rapaz, as 2 entidades infelizes, né? De leviandade em leviandade, ou seja, de atos e atos infelizes de leviandade na área da sexualidade, criou fortes laços com certas entidades. Ou seja, não só é 2, não, aquela, com certas entidades ainda atoladas no pântano da sensação do meretrício. Ou seja, ele tem várias entidades infelizes, viciadas em sexo, que o atentam, que o intuem para a prática do ato infeliz, para sentir através dele o prazer do sexo. Pior, imagina a quantidade de larvas, né? ou de bacilos
psíquicos na área sexual que ele tem, que estão sugando as energias dele e matando ele aos poucos. Porque um monte de vampiros que vão até ele vão sugar essas energias, né? E induz ele à prática do sexo desregrado, um dispêndio de energia imensa, que isso vai ter importância, vai cada vez mais deteriorar o próprio corpo físico dele, né? Um gasto prematuro das energias vitais, né? É importante, né? Mas, olha, no ponto meretriz, os quais se destacam por mais as duas eram mais perseverantes, mas tinha outras. As duas criaturas que, ora, se agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu corpo, com seu campo magnético pessoal. Então, está dizendo que, além dessas duas entidades, muitas outras vêm através dele, para intuí-lo e sugar dele as energias, intuí-lo a prática do sexo desregrado, né? O pobrezinho não se percebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhes são invisíveis. Vários, né? Tão fracos e viciados quanto ele próprio. Ou seja, alvo de várias entidades. Então, ela aqui fez um perfil rápido das entidades infelizes. Um foi o esposo, vulgar, que continua ligado à esposa. E essas entidades viciadas que ele contraiu, atraiu eles nos prostíbulos, né? Muito bem. Continua ele aqui. Aí André Luiz ficou muito preocupado quando vê essas informações todas. Mas escuta, Alexandre, e não haverá recurso para libertá-los? Libertar quem? A mãe e o rapaz dessa influenciação? Indagou emocionado a preocupação de André Luiz. O orientador sorriu plenamente e considerou. Mas quem, diz Alexandre, mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Não é possível que romper essas algemas se eles não se renovarem. Só quem pode romper essas algemas que eles criaram junto a essa entidade feliz são eles, Alexandre está dizendo. Nunca lhes faltou auxílio exterior da espiritualidade, de nossa amizade permanente dele. Mas, olha, nunca faltou assistência. Nunca. O problema não é a falta de assistência, não. Eles que não têm persistência no bem. Quer dizer, não. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros. Quem? As entidades infelizes e os obsidiados. Obsidiados e obsessores, eles se alimentam uns aos outros. Uns atraem uns aos outros no terreno das sensações sutis, né? Absolutamente imponderáveis para que eles não possam sondar o mecanismo. Está dizendo o seguinte, olha, há possibilidade de ajudar, e nunca faltou ajuda para eles, diz Alexandre, nunca faltou. Entretanto, só eles podem romper isso. Mas eles se alimentam, eles chamam as entidades infelizes, eles também intuem neles o desejo da prática dos vícios perniciosos, está dizendo isso, né? É inegável que procuram agora os alimentos da libertação. Por que estão procurando? Porque já estão frequentando a casa espírita, já é um começo, está dizendo. Já está começando a buscar isso. Aí, aproximam-se da fonte do esclarecimento elevado, na casa espírita, né? Sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo da vida nova, que já tem. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração. Gente, tem alguém com o som aberto, por gentileza, atrapalhando um pouquinho aqui. Bom, aproxima-se da fonte do esclarecimento elevado, sente-se cansado da situação. Continua aberto aí o som. Obrigado. Da situação e experimenta efetivamente o desejo da vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração. Só da boca para fora, não tem persistência, está dizendo isso. Por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Ou seja, começou um processo, já estão sendo cansados, sofrendo, mas é mais do lado para fora, não tem um desejo verdadeiro. Ou seja, é preciso se fortalecer na prática do bem e do amor para se libertar. Ou seja, o grande problema da libertação do obsidiado em relação ao obsessor é se renovar, se transformar, cultuar sentimentos e práticas no campo do bem. Porque isso não vai agradar o obsessor. E, ao mesmo tempo, educa com a exemplificação. Chegou uma hora que a tomada será retirada, porque não guardará mais sintonia. Você levou-se espiritualmente, e aquela criatura está lá embaixo. Não terá mais sintonia. Então, o grande processo é o fortalecimento da prática do bem, do amor, para procurar a libertação. Essa é a grande questão. Muito bem. Se de fato cultivasse a resolução positiva, diz Alexandre, se continuasse a cultivar o bem, a prática do bem, do trabalho, transformariam suas forças pessoais, cada um deles, tornando essa determinação determinantes
no domínio das suas ações regeneradoras. Ou seja, eles se transformariam se cultivassem, vivenciassem a prática do bem. Essa que é a grande questão. Mas é só da boca para fora, né? Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas de realização. Então, o que quer dizer com isso, gente? Eles, na verdade, esperam milagres, pensam que a felicidade vai cair em cada um de nós. Volto a dizer, Deus assiste aos seus filhos de forma total, através dos bons espíritos, dos nossos amigos espirituais, enfim, de todas as ajudas possíveis. Mas se você não faz a sua parte, as coisas não vão cair do céu. Diz Jesus, ajuda-te, faz a tua parte, que o Senhor te ajudará. É isso. Faz a sua parte, renova-se, que nunca faltará ajuda como agora. A gente viu a ajuda de Alexandre, incluindo a menina. Né? Mas qual foi o procedimento dele diante da ajuda dele e da mãe? Reclamar da menina. Dizer que não tem maturidade, que nunca enfrentou dificuldades, etc, etc, etc. Seja, em vez de aceitar do bem e buscar se renovar, não. Quer dizer, ajuda, a espiritualidade existe, como a gente está dizendo, o tempo todo. Mas eles só têm da boca para fora o desejo, não é forte suficiente para vencer as tentações, por exemplo, na área do sexo, na área da bebida, enfim. Muito bem. Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Primeira pergunta de Alexandre, de André Luiz, preocupado. Não há jeito de ajudá-los? Aí eles vão ajudar, a gente ajuda sempre, mas eles não têm persistência. E agora a pergunta de André Luiz de novo. Mas não temos como retirar esses vampiros inconscientes deles? Retirar sem na marra? Perguntei, né? Aí diz Alexandre. Os interessados, explicou Alexandre, que interessados? A mãe e o rapaz, né? Os encarnados, a sorrir, forçariam, por sua vez, a volta deles. Ou seja, eles é quem atrai, de alguma forma, as entidades infelizes, os vampiros. Olha que coisa impressionante. Ó. Já se fez a tentativa, que você está dizendo, de tirar os vampiros. Já se fez a tentativa, foi tirado já. Que você lembrou, né? No propósito de beneficiá-los, de modo indireto. Mas a nossa irmã, seja a senhora, se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, da presença dele, reclamar e tarará. E o rapaz, nosso amigo, afirmou intimamente sentir-se menos homem. Significa menos homem. Se ele todo dia, o tempo todo, tinha sentimento intuído para as entidades infelizes da prática do sexo, pensando em sexo de manhã, tarde e noite, de repente, como foi retirado das entidades, passou a não sentir. Ele está sentindo menos homem. Poxa, mas o que está vendo comigo? Se eu pensar de sexo de manhã, tarde e noite, eu estou pensando, estou menos homem, estou ficando sem desejo sexual. Começou a sentir menos homem. Levando humildade à conta de covardia. E tomando o desapego dos impulsos infelizes, da sexualidade, por tédio destruidor. Ficou assim entediado. Como é que pode? Eu não sentia vontade de fazer sexo, pensava em sexo o tempo todo, agora não estou. Isso é um tédio, eu estou agora menos homens, imagine. Então, com isso, atraiu de novo as entidades, criou as condições para. Quer dizer, ó, tanto expediu emanações, reclamações mentais, reclamações por não ter aqueles mesmos sentimentos que tinha antes, a esposa sentindo saudade dos mesmos prazeres e vícios que tinha com o marido. E o rapaz também, dos mesmos vícios que tinha, compartilhava com as entidades infelizes. Começaram a chamar de volta. Né? É por isso que quer dizer que os interessados é quem forçava a volta. Aí quer dizer aqui, ó, tanto expediu reclamações mentais que as suas atividades inferiores constituíam verdadeiras invocações, chamar de volta. E em vista do vigoroso magnetismo do desejo, o desejo que eles alimentavam, compartilhado, constantemente alimentado, agregar-se-lhes de novo os companheiros infelizes. Eles chamaram de volta com saudade dos mesmos sentimentos e vícios que tinham antes. Que coisa impressionante, né? Ou seja, aí havia uma espécie de quase uma obsessão recíproca, uma dependência recíproca, né? Só a elevação deles, só o fortalecimento deles na prática do bem é que vai libertá-lo. Porque nós sabemos que na hora que alguém que tem um processo obsessivo começa a praticar o bem, nós vamos educando gradativamente aquele que está ao nosso lado, que é o obsessor. Começa a enxergar pela prática nossa do bem, começa a se contaminar positivamente falando. Tem o cérebro faz de fato do próprio Divaldo conta essa história do Máscara de Ferro, né? Passou que o perturbou a vida inteira, mais de 30 ou 40 anos. Dica que Chico, Divaldo, adota uma criancinha negra, toda cheia de problema, foi colocada na lata do lixo, amassando no caminho.
aquele espírito se encheu o seu coração de amor, porque aquela criança tinha sido a mãe dele na encarnação passada. E a partir de então, de perseguidor para ser seu amigo espiritual, dizer que poderia contar com ele a partir de então. Você vê como o gesto de amor pode transformar o coração do obsidiado. Ele que só tinha ódio antes passou a ver amor, ser contaminado positivamente pelo bem, pelo amor, né? Então, só o crescimento espiritual do obsidiado o liberta do obsessor. Essa é a grande questão. Muito bem. Mas vivem assim, imantados uns aos outros e em todos os lugares? Perguntou André Luiz, que André Luiz já muito preocupado. Me perguntou como é que eu podia fazer para ajudar. Alexandre mostrou que a ajuda vem sempre. Aí depois propôs a retirada na marra dos vampiros. Disse, a gente até tentou, mas eles voltaram porque não houve persistência dos outros. E agora, escuta, mas mantém, André Luiz, e manter o tempo todo, indaguei. Quase sempre, diz Alexandre. Satisfazem-se mutuamente, seja interesse dos dois, do obsessor e do obsidiado. Na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas, preocupado em fazer alguma coisa, ponderei. André Luiz continuou questionando o que podia fazer, né? Quem sabe poderíamos conduzir estas entidades, os vampiros, ao devido fortalecimento. Não será razoável doutriná-los, conversar com eles, educá-los, incentivando-os ao equilíbrio e ao respeito propício, seus irmãos infelizes? André Luiz, não é possível doutrinar essas criaturas infelizes, fazer eles verem que estão errados? Semelhante recurso, falou Alexandre, complacente. Não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança dos médicos preciosos. Sim. O que é que está dizendo Alexandre? Que tantos obsidiados, a mãe e o filho, vêm sendo tratados, assistidos na casa espírita, toda assistência, mas também os obsessores, porque são todos filhos de Deus, e Deus não abandona nenhum de seus filhos, o mais ignorante que o seja, está dizendo. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, né? A medida exige tempo e tolerância fraternal. Então, olha, o problema maior nem são, em princípio, dos vampiros, são também dos encarnados que chamam eles para a companhia, porque têm os mesmos desejos. Então, como é assim, amigo, tem que esperar primeiro germinar o processo. É um processo gradativo, tolerância fraternal, e dá tempo. Não é por falta de assistência de Deus aos obsessores, os vampiros, e nem aos obsidiados, não. Está sendo feito isso. Aí, ó, temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério, essa tarefa de doutrinar as entidades infelizes, né? Em nosso plano espiritual. E aguardamos que a semeadura, o plantio de ensinamentos dê seus frutos. Um tempo, desabroche, renove-se, é um processo. Vamos dizer, a natureza não dá saltos. Não, é preciso que esse plantio venha dar frutos, e é gradativo o processo, não se dá de uma hora para outra. De qualquer modo, ensejo convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos, encarnados e encarnados, sob nossa observação. Se ainda não avançaram, todos eles, encarnados e encarnados, vampiros e obsidiados, no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza dos obsidiados e da ignorância dos obsessores, que vivem voluntariamente escravizados. Eles, os dois lados, né? Fraqueza e ignorância de ambos, né? Colhe o que semeiam. É a lei de ação e reação, né? A gente colhe o que planta. Não é assim? É assim na vida, né? Muito bem, continuo dizendo. Neste instante, fixamos novamente a atenção na palestra, na conversa entre mãe, filha e a menina, que se desdobrava. Faço o que posso, repetiu o rapaz, obsidiado, em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste, reclamando, né? Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas, quando estou na casa espírita, né? É o efeito terapêutico da prece, né? Em seguida, as piores emoções, em seguida, quando sai da casa espírita, né? Me assalta o espírito. Quando sai da casa espírita, tratados, voltam a conviver com ele. Vivo sem paz, sem apoio, tem um apoio espiritual apoiando ele, mas reclamando, ele que está sem apoio, a mãe. Ó, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo como um náufrago sem orientação. Como sem apoio? Não falta apoio nem coisa nenhuma, falta renovação interior dele, da mãe e do filho, né? Compreendo a mamãe, o rapaz voltou e reforçando a reclamação da mãe. Tornou o filho como que satisfeito por alimentar a impressão nociva da mãe, né? Que reclama dos outros, reclama de falta de apoio, né? Que lhe ocupa a mente. Compreendo porque as tentações me transformaram a vida num cipó de sombras espessas. A vida então um cipó de sombras espessas porque não reage, né? Não sei mais o que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ele não resiste, ele vai lá e pratica os atos, né?
Ai de nós, se o Espiritismo não houver chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes renovações, consolações. Ou seja, eles têm compreensão da importância da doutrina, mas não seguem. É aquela história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eles vão lá, se sentem muito bem, na casa espírita, recebidos pela espiritualidade, voltam jubilosos, de repente ficam tristes de novo, porque não tem persistência nem praticam o que diz a doutrina espírita. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra na fronte da jovem, sem assistência de novo de Alexandre, através da menina, para os conselhários, que ele traduziu o pensamento em tom de respeitoso e carinho. Aí eu botei aqui a observação. Nunca estamos sós, gente. Precisamos atender aos pensamentos. Todo que tem um pensamento infeliz, desamontoado, você sabe quando é nosso, façamos a oração, orar e vigiar que Jesus aconselha. Diz a menina, a intuída por Alexandre, concordo que o Espiritismo é nosso manancial de consolo. A menina aconselha a mãe e o irmão, intuída por Alexandre. Concordo que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, de trazer ao nosso coração o bálsamo. Mas não posso esquecer que a doutrina de que na doutrina a bendita escola da preparação. Ou seja, não é só consolo, mas da preparação, da renovação espiritual. Porque a doutrina não traz só consolo, ao contrário, traz um conselho à renovação, à transformação espiritual. Está nos dizendo isso, né? Se permanecermos arraigados nas exigências do conforto, só do conforto espiritual, talvez venhamos a esquecer, olvidar, as obrigações de trabalho. Gente, o trabalho é o cerne da questão. Trabalhe em Jesus, trabalhe na caridade, no amor, na fraternidade. Se você não trabalha, se não pode deixar na terra, ele é ferrugem. Você não pode esperar que os frutos venham sem você trabalhar. Está dizendo isso, né? Creio que os instrumentos da verdade espiritual desejam, a menina dizendo, né? Desejam, creio que os instrutores da verdade espiritual desejam de nós, antes de tudo, a nossa renovação íntima, e não só o consolo, para a vida superior. Se então se renova, não se transforma pensamentos e ações, não adianta nada. Não é só o consolo, afinal, da doutrina, quando está dizendo isso. Se apenas buscamos consolação, sem adquirir fortaleza no trabalho, na renovação, não passaremos de crianças espirituais, ou seja, nós estamos ainda infantis, não entendemos na inteireza os ensinamentos dos espíritos, quer dizer isso. Se procurarmos a companhia dos orientadores benevolentes, não só para o gozo das vantagens pessoais do conforto, não, onde estará o aprendizado? O trabalho, a renovação, a caridade. Não é isso? Muitas pessoas que vêm da mediunidade não compreendem isso e assumem graves problemas espirituais, por exemplo. Quando ela dizendo, acaso não permanecem aqui na Terra, a menina dizendo, tudo por Alexandre, acaso não permanecemos aqui na Terra em lição de aprendizado e renovação? Terem recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? Não, nunca, né? É incrível que os nossos amigos da esfera superior não venham suprimir a possibilidade de caminhar para nossos pés, por nós mesmos, usando os próprios pés. Ou seja, é claro que não, os amigos espirituais nos desejam nos intuir para o trabalho, para a renovação. Ela está dizendo isso. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, os coitadinhos, não. E sim, para companheiro dos gloriosos serviços no bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. É lógico. Essa que é a lógica. Deus deseja nossa felicidade e envia os benfeitores para nos aconselhar a buscar essa felicidade. Né? Deus deseja a felicidade de seus filhos, mas não impõe. Espera que desperte seu coração. Senão, diz ela, vocês continuam como crianças espirituais, não sabem o que querem, só querem o conforto, não querem o trabalho. A modificação da inflexão da voz, desejosa de demonstrar a ternura filial, a menina para a mãe, que ele vibrava na alma, acentuou. Mamãe, não sabe como ele quer o bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos da doutrina espírita, nos gravou no coração. Diz, mamãe, eu estou colocando no seu conhecimento o seu bem, para o senhor despertar. Esses são os valores da doutrina espírita. Não posso compreender cristianismo, a menina intuída por Alexandre. Não posso entender cristianismo sem nossa integração prática do exemplo de Jesus. O que Jesus fazia, gente? Jesus amava, aconselhava, renovava, transformava. Ninguém nunca viu Jesus só repousando, não. Já trabalhando o tempo todo para plantar a semente da boa nova no coração das pessoas. É isso que a menina está dizendo, intuída por Alexandre. Aí eles dois, né? Em virtude do instrutor haver interrompido a operação magnética, a mão na cabecinha da menina, e porque me encontrasse perplexo, diz André Luiz, ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos,
quando observara tanta complexidade no serviço da psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observe você o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer que o intercâmbio de pensamento é movimentação livre no universo. É intuição, gente. O tempo todo a gente recebe e emana sentimentos, né? Daqueles que se afinam conosco. Desencarnado e encarnado, diz Alexandre, em todo o setor da atividade terrestre, vive na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. Recebe e emana. E cada qual atrai os que lhes são assemelhados. Se assemelham, né? Os tristes agravam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Ou seja, cada um atrai conforme a faixa vibratória de cada um. Aqui temos o fenômeno intuitivo. Ele estava intuindo a menina. Que com maior ou menor intensidade é comum em todas as criaturas. Não é só no plano construtivo do bem, não, mas também no circuito das expressões menos elevadas. Ou seja, as entidades infelizes também intuem as entidades, as criaturas infelizes, como está acontecendo com o rapaz e com a mãe, né? Temos sob nossos olhos, diz Alexandre, uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientado, seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, os vampiros, né? Presas de ignorância e enfermidades, estabelecendo perfeito comércio de vibrações interiores. Por que comércio? Porque um intui para o sentimento do vício e outro que gosta do vício também, ao receber esse sentimento, vão digamos assim, e permutam esse desejo do prazer pela droga, pelo sexo, etc, etc. Né? Então, são muitos interesses que se afinam, essa é a grande verdade. Falam sobre a determinação direta de vampiros infelizes, diz Alexandre, transformados em hóspedes efetivos, você estão o tempo todo com eles porque eles atraem do continente de suas possibilidades físico e psíquico. Não é só corpo físico, mental. Esse corpo físico e mental são recepcionados, são hóspedes, porque, na verdade, guardam os mesmos sintomas, os mesmos sentimentos, por afinidade, né? Permanece também sob a nossa análise uma jovem, agora falando da menina, na jovem que presentemente atingiu 16 anos, muito criança ainda, de nova existência terrestre. Suas disposições, olha a diferença dela para o irmão e para a mãe. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante, porque ela tem sintonia elevada, ela está numa faixa vibracional mais elevada, né? Não está propriamente em serviço técnico de mediunidade, ela não está lá incorporada, não, mas no abençoado trabalho da espiritualização. O que é trabalho de espiritualização, gente? Recebendo as emanações do bem, trabalhando no campo do bem por intuição. Não precisa estar incorporado para isso, não. Recebe, todos recebendo intuição, né? E indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz. Por que maravilhoso halo de luz? Porque o espírito dela era muito mais elevado e recebendo ainda as energias provenientes do magnetismo de Alexandre, né? Conservava ainda o seu vaso orgânico corpo na mesma pureza que recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente encarnação. Ou seja, ela ainda estava imaculada do ponto de vista espiritual falando. Ela não contraiu vício algum, ainda não foi conduzida ao plano das emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção, do domínio intuitivo, conservam-se claras e maleáveis. Ela ainda está com todas as condições de receber as emanações da espiritualidade. Suas células ainda não encontram absolutamente, se encontram absolutamente livres de influências tóxicas, não tem viciações de nenhuma natureza. Seus órgãos vocais, a boca, né? Por enquanto, não foram viciadas pela maledicência, revolta, hipocrisia, ou seja, e a gente sabe que quando as pessoas falam as energias, usam a boca para o mal, para a maledicência, isso vem do coração. Se ela não usa o vocal, porque o coração está puro, significa isso. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios. Até agora, o seu sistema nervoso goza de harmonia invejável, o seu coração, envolvido nos bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas através da crença sincera e consoladora. Aí, igual que diferença da menina para o pai, para a mãe e para o irmão, né? Ela, na verdade, mantinha-se renovada, a diferença dela era imensa, por isso que tinha um contato, recebia a intuição de Alexandre, porque tinha sintonia com ele. E, além disso, a menina não tem débitos muito graves das encarnações passadas, condição que é isenta do contato com as entidades perversas
que se movimentam na sombra. Pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo Espírito. Significa vivendo mais pelo Espírito, gente. Vivendo muito mais pelos valores espirituais que tem, não do corpo, que não tem vício, né? Nem influenciação infeliz, de identidade infeliz, nas atuais condições em que se encontra. Basta a permuta magnética para que nos traduza os ideais essenciais da menina, né? Ou seja, ela está apta a receber as emanações do bem, porque o espírito dela não tem vícios, ela mantém uma faixa vibratória elevada. Isso significa, eu perguntei, a André Luiz perguntou, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a sua existência? Alexandre, opa, não tanto, diz ele. E aqui a gente conclui. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual, porque não se contaminou, continua com o espírito elevado. E as cartas de felicidade, ou seja, esse patrimônio que ela tem, esse tesouro que ela tem, que recebeu pelo próprio mérito dela, ainda permanece em suas mãos para extrair as melhores vantagens do jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. Ou seja, depender dos procedimentos para frente. Ela continua avançando, mas também pode se cometer erros, se comprometer. A consciência livre, diz Alexandre, ou seja, é o uso adequado do livre-arbítrio, digo eu aqui, que todos nós somos possuidores, né? Nós direcionamos a vida por um caminho ou pelo outro, dependendo dos nossos procederes. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receber a inflação superior? Ou seja, mãe e filho seguiram o caminho equivocados. Mas com o exemplo da menina, todos nós não podemos buscar o caminho da reparação superior, diz André Luiz. Não seria difícil preparar-se todas as criaturas para receber a inflação superior? De modo algum, diz Alexandre, esclareceu ele. Todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, renovação do espiritual, podem comungar perfeitamente com os ensinamentos divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, se isso é médium, praticante, incorporal e etc. Não, que presentemente se desenvolve no mundo. Precisamos refinar a nossa sintonia, porque recebendo a nossa sintonia, nós entraremos em contato com as entidades mais elevadas. Nem vou falar o exemplo de Paulo e Madalena, que no tempo não dá. Não há privilégio da criação, diz Alexandre. Não é privilégio, é mérito. Né? É a meritocracia. Se eu tenho sentimentos e ações no campo do bem, eu atrairei as entidades do bem. Existe, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado, diz André Luiz, com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas e abençoadas ilações. Gente, quanta coisa maravilhosa, quanta informação importante. Então, eu queria assim, concluir, agradecer demais o carinho e a paciência de vocês e me colocar aqui à disposição para eventuais dúvidas, para responder a eventuais dúvidas, já agradecendo a paciência e desejo uma semana de muita luz a todos. Fiquem com Deus.